Olá a todos, este é o terceiro vídeo do módulo 3 do curso de História da Psicologia 1. Vamos falar agora de fundador do behaviorismo, que é John B. Watson. Nascido na South Carolina em 1878 e morreu em 1958. Temos aqui uma nova direção no campo da psicologia. É muito importante, eu peço desculpa aos colegas behavioristas, a minha visão é da psicologia profunda, não quero tirar nada de ninguém, só quero oferecer novos pontos de vista. Quem achar interessante, pegue, quem não achar interessante, pode mudar de vídeo, não importa. Cada um eu estou elaborando essas ideias a partir de uma perspectiva dialética de evolução da história da psicologia e relacionando o resultado da psicologia de cada pessoa, de cada autor, com a sua história pessoal, porque a psicologia não nasce no vácuo, não nasce de uma entidade desencarnada, mas de uma pessoa que tem um contexto. E eu achei o contexto pessoal de Watson muito interessante e bem explicativo do porquê surgiu dele o behaviorismo como a gente conhece, que ainda não é o que a gente vai ver mais para frente. Esse aqui é o início. Então, se para Wundt, o alemão, e James, a psicologia tinha a função de descrever a experiência imediata da consciência ou os estados de consciência, para Watson isso tudo não faz sentido algum. Diz ele que ele não encontra a consciência no seu laboratório, não existe essa consciência. O que é essa consciência? O que é essa coisa? O que é? Deus do céu! Ele é típica função-sensação, né? É bem americano, e a função-sensação é concreta. Vê as coisas concretas e não é intuitiva. Ele publica em 1913 o famoso manifesto do behaviorista, que se chama Psicologia como um Behaviorista a Ver, e dá praticamente um tapa na cara a toda a psicologia como tenha sido feita até então. É uma sacudida grande, importante para o processo, para a história toda, porque traz uma outra visão. Em vez de se concentrar dentro, no que a gente está sentindo, né, que é um processo introvertido, belíssimo, eu sou uma introvertida, que beleza. Encontrar dentro, ver, processar, vamos olhar para fora, que também é fundamental. Vamos olhar para fora. O que está acontecendo? O que eu estou enxergando? Quais são os comportamentos? Não quero saber o que você pensa. Não quero saber das tuas intenções. Não quero saber o que tem na tua consciência, se é que consciência você tem. O que me interessa? Pensem bem. Não faz sentido? Eu quero ver os teus comportamentos. Porque os teus comportamentos, do ponto de vista de quem quer científico, eu posso olhar, observar, medir, controlar, assim, observar e criar um gráfico em volta disso, mas o que tem na tua consciência, não tenho como chegar lá. Então, as questões que Watson levanta são completamente pertinentes. Escreve ele, a psicologia como behaviorista a ver é uma área puramente objetiva e experimental das ciências naturais, objetiva e experimental, que precisa de introspecção tanto quanto as ciências da química e física precisam de introspecção, ou seja, zero introspecção. A posição tomada aqui é que o comportamento do homem e o comportamento dos animais deve ser considerado no mesmo plano. Observamos o ser vivo, um organismo vivo e como ele se comporta. Agora, vamos ver um pouquinho da história de Watson. Ele nasceu numa área pobre rural, era filho de uma católica crente, enfim, de uma pessoa, de uma mulher muito religiosa, protestante provavelmente, na época do proibicionismo, então nada de álcool, nada de prazeres, nada de coisas muito soltas e libertinas. O pai dele era alcoólico. O pai dele era um alcoólatra que acabou abandonando a família, deixando a mãe sozinha cuidando dos filhos. Aos 13 anos o pai o abandonou, ele nunca o perdoou. O pai foi casar com uma mulher indígena, aliás com duas, e sumiu da vida de Watson. E isso ficou. Como eu trabalho com alcoolismo,
Eu achei super interessante eu não sabia que o Watson era filho de alcoólico. Por quê? Porque quando tem comportamentos que a gente não consegue transformar com as palavras, não podemos compreender, conversar com as pessoas. Quantas vezes acontece isso na nossa vida? Que não conseguimos nos entender com pessoas. Tem pessoas que têm comportamentos que são, obviamente, absurdos, mas elas não percebem isso. Muitos outros percebem, mas elas não percebem e, portanto, não tem como você chegar e falar: olha, aquilo que você está fazendo não é bem assim, não é bom porque é por isso, isso, você deveria mudar por isso, porque a pessoa não quer saber. Inclusive, ela te rechaça, você pode ser muito agressiva. Isso porque o comportamento dela está no plano, naquele momento, de um comportamento autônomo. É como se fosse o que Jung chamaria de complexo autônomo, ou seja, ele age independentemente da consciência da pessoa. Então, o meio mais efetivo para lidar com esse tipo de situação é o behaviorismo. Claro, eu estou com um pano de fundo da psicologia profunda, mas é o behaviorismo porque você tem que só olhar para o comportamento, porque eles são visíveis e a pessoa própria pode ver, né? Se a pessoa te dá um tapa, ela está te dando um tapa. Se no fundo ela está te amando, porque no fundo ela está com medo de te perder, e aí ela perdeu a razão, ela ficou muito agitada, blá blá, isso tudo é a subjetividade dela. Vamos tirar um pouco a subjetividade e olhar só para o comportamento. E fazendo isso, nós consertamos muitas situações da nossa vida, porque sem um comportamento apropriado, não faz sentido a gente ficar falando em consciência, e eu concordo nisso. Eu, como estudiosa, eu posso observar, entender a consciência e todos os processos que estão por trás, nos bastidores de um comportamento. Mas na hora, na relação com a outra pessoa, o comportamento tem que ser reconhecido. E eu acho que é uma contribuição do mundo anglo-saxão, do mundo não latino, que os latinos precisam muito reconhecer e absorver. Então, vou pular aqui algumas coisas. Por conta de todo esse pensamento, assim, então, não existe uma subjetividade, ou se tem, pouco importa, existe o comportamento, aquilo que a gente observa, e, segundo o Watson, se a gente pegar e dizer ele, olha, dê-me uma dúzia de bebês saudáveis, bem formados, e meu próprio modo de criá-lo, e eu garanto que vou pegar qualquer um deles ao acaso, e treiná-lo para se tornar qualquer tipo de especialista que eu decidir. Um médico, um advogado, um artista, um comerciante e sim, até um mendigo e um ladrão, independentemente de seus talentos, tendências, habilidades, vocação e raça de seus ancestrais. Obviamente, essa ideia eu não a tomaria ao pé da letra, mas a tomaria como uma ideia que contribui para a nossa compreensão de como somos feitos. Jung dirá mais para frente, e Montefort irá frisar isso, nós somos resultado de uma relação. Se eu tratar você como se tudo que você falasse fosse mentira, que você não sabe o que você está falando, que você não vale nada, eu desconfio de tudo que você fala, e te trato como uma pessoa de pouco valor e não boa, você vai acreditar nisso, você vai expressar essas características, mesmo que você não seja uma pessoa assim. A criação faz muita diferença. Algumas crianças conseguem se manter, vamos dizer assim, puras, né? E conseguem manter um pouco de integridade, apesar das circunstâncias, mas a grande maioria é influenciada profundamente pela forma como ela é criada, ou seja, pelo ambiente, ou seja, a cultura. Então, eu pessoalmente acredito que isso não seja tudo, ou seja, que nós nascemos com características próprias, mas precisamos sim prestar atenção ao ambiente no qual crescemos, fazemos nossos filhos crescerem e observar quais são as ideias e quais espelhos refletem a nossa imagens diferentes de nós mesmos, para entender como nós somos, nos tornamos o que somos. Por enquanto é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.